Excelentíssimo senhor relator, ministro Alexandre de Moraes. Excelentíssima senhora ministra, presidente dessa Suprema Corte, Rosa Weber. Excelentíssimo representante da Procuradoria-Geral da República, excelentíssimos senhores ministros, ministras, advogados das partes, servidores da Justiça e auxiliares. O presente caso trata da ADI 538, que versa sobre a tributação, a incidência do ISS sobre serviço. O ISS sobre serviço é uma das maiores conquistas dos municípios brasileiros. Os municípios brasileiros inscreveram no texto constitucional, em 1988, um belíssimo capítulo no federalismo mundial. Não existia até o momento, de forma clara, em nenhum país, muito menos num país continente como o Brasil, do tamanho do Brasil, tamanha ousadia de inscrever, ao lado dos estados, os municípios como entes federados com receitas próprias e com uma autonomia financeira garantido no texto constitucional como cláusula pétrea posteriormente nos julgamentos que foram feitos pelo Supremo Tribunal Federal, que inscreveram a proteção ao federalismo e ao federalismo fiscal e a autonomia financeira dos municípios como uma proteção constitucional inarredável. E não é que com esta evolução constitucional, a Constituição de 1988 estabeleceu tarefas constitucionais claras e explícitas aos municípios, mas também receitas protegidas pelo texto constitucional por meio da cobrança de tributos próprios, como no caso, o imposto sobre serviço. O imposto sobre algumas profissões e atividades, que era algo residual no texto constitucional e na forma de financiamento das atividades locais, passou a ter uma estatura muito maior, que é a estatura relativa a um tributo com índole constitucional. Pois bem, a evolução constitucional segue a passos largos e vai também desaguar em uma evolução legislativa que tenta concretizar os grandes desígnios dos constituintes de 1988. E é com a Lei Complementar 116 de 2003 que se estabelecem os marcos para a tributação unificada desse novo e importantíssimo tributo, que é o Imposto sobre Serviço. Dentre as diversas discussões está a questão da tributação do Imposto sobre Serviço e de sua incidência territorial. Logo, em um país que tem prestações nacionais, com um mercado de consumo de serviços nacional crescente em ritmo cada vez mais avassalador, torna-se necessário esclarecer aonde se dá a incidência desse importante tributo. E a Lei Complementar 116 vai estabelecer de modo claro regras de competência para o estabelecimento dessa tributação. Mas é justamente nesse período que surgem as primeiras discussões sobre como resolver esses graves conflitos tributários que exigem uma atenção cada vez maior dos municípios. Dentre esses critérios está a discussão da incidência no local da execução ou no local do tomador de serviço. E os códigos tributários municipais vão se adequando e as legislações municipais também em relação a essa importante matéria. Mas, aos poucos, se nota que um pequeno número de municípios acaba atraindo para si um grande número de atividades. Um pequeno número de municípios acaba sendo sede de algumas atividades importantíssimas de cunho nacional, como o setor de serviços bancários, financeiros, creditícios, seguros e consórcios. E justamente nesses municípios, por um planejamento tributário, acaba sendo
instalada a sede dessas empresas, que irão prestar serviços em âmbito nacional, cobrando pelos serviços adequadamente, corretamente, mas o ISS, que deveria ficar na ponta para garantir a autonomia financeira dos municípios efetiva, acaba sendo deslocado para o local onde está a sede do prestador de serviço, que é um prestador nacional. Não é mais um profissional autônomo que está localizado em uma pequena cidade do interior que irá pagar pela prestação dos seus serviços nobres de pintura, de mecânica, de advocacia, entre outros. As grandes e enormes corporações nacionais que irão prestar serviço nessa nova fase do capitalismo, que não é mais um capitalismo agrícola, primário, nem mesmo industrial, mas um capitalismo de serviços. E essas grandes novas corporações, serviços bancários, financeiros, dentre tantos outros, com sua pujança, sua importância econômica, acabam se instalando em alguns municípios, pequenos municípios, em que adotam um modelo de negócios de prestação nacional, quando não internacional, mas com a incidência do serviço em apenas um município. Essa mudança estrutural da esfera pública e privada, nesse novo momento, faz com que os tomadores de serviços de todo o país venham a cobrar o ISS, pagar o ISS para apenas um município no país. Não há conformidade com o texto constitucional que tal ocorra, porque, de forma alguma, nós podemos pensar em federalismo equilibrado, cooperativo, onde todos os serviços prestados no Brasil são destinados a apenas um município. Não é esse o objetivo do texto constitucional. E o objetivo do texto constitucional, seu espírito, deve ser preservado. A legislação complementar 116 tentou resolver esse problema, mas insuficientemente se notou que a guerra fiscal instalada exigia novas medidas. E a partir daí, aprova-se uma lei importantíssima, a Lei Complementar 157 de 2016, que define essa tributação justamente no local do tomador de serviço e no seu domicílio. Resolve-se um grave problema aqui, mas também se alinha a experiência do ISS com a linha que existe internacionalmente. Há um alinhamento com a tributação do consumo das principais economias. Se nós formos ver as economias no mundo que adotam o IVA, o Imposto ao Valor Agregado, que está participante em 174 jurisdições no mundo, todas as jurisdições da OCDE, afora os Estados Unidos, todas as principais economias que o Brasil possui relações comerciais, afora os Estados Unidos, todos os países da América Latina, Caribe, América do Sul, principais parceiros comerciais, os BRICS, Índia, Rússia, China, África do Sul e mesmo países continentais, como o Canadá, irão adotar esse modelo, que é uma tributação do consumo no destino. Ao inverso do que se pratica no Brasil, que é uma tributação do ISS na origem, na sede da empresa. Esse desalinhamento internacional, justamente no momento que o Brasil procura o alinhamento com a OCDE, com as práticas internacionais, com a competitividade internacional, geram graves desafios competitivos, mas também geram graves desafios federativos. A Lei Complementar 157, de modo muito inovador, irá exigir a tributação no local do destino, ou seja, no domicílio do tomador do serviço, como a OCDE tem propugnado. Essa tributação no destino
ela tem razões teóricas, filosóficas, econômicas para assim ser. Maurice Loret e todos aqueles que construíram o IVA na Europa e nos diversos países do mundo estabeleceram essa tributação e ela nunca foi declarada inconstitucional. Nunca houve nenhuma alegação na Suprema Corte Alemã, no Bundesverfassungsgericht, na Corte Constitucional Alemã, de inconstitucionalidade da tributação do IVA sobre serviços no destino. Nunca houve nenhum questionamento na Corte Constitucional Italiana ou na França, no Conselho d'État, ou em qualquer outra jurisdição constitucional, ou que tenha índole de coletivização dessas decisões no plano constitucional ou mesmo supranacional, como na União Europeia, de ofensa aos direitos dos contribuintes, se a tributação ocorrer no destino, justamente porque essa é a lógica da tributação sobre o consumo, estabelecida em tributos não cumulativos sobre o consumo. Em tributos sobre o consumo. O próprio ISS aqui, ele é a mais pura representação de um tributo que deve ser no consumo. Ninguém há de negar isso, nenhum livro de teoria assim há de fazer. Portanto, não há alinhamento internacional, não há experiência internacional de questionamento constitucional de alguma possível inconstitucionalidade no plano estrangeiro ou internacional da tributação no consumo como algo adequado. Na tradição brasileira, também não há nenhuma possibilidade de se vislumbrar alguma inconstitucionalidade nesse fato. A única linha de argumentação trazida pelo sistema financeiro é de praticabilidade, de impossibilidade de se ter clareza sobre essa forma de realização. Mas hoje nós sabemos, de forma bastante clara, que os sistemas de informatização permitem serviços nacionais com muita qualidade. O Simples Nacional é uma prova disso. Os serviços bancários e financeiros nacionais são uma prova disso. Os controles cada vez mais avançados de fintechs, ou mesmo dos nossos bancos tradicionais, demonstram que é completamente possível um sistema informatizado de controle. Mas mesmo assim ocorrendo, mesmo com a liminar impedindo a estruturação de um sistema nacional avançado de tributação sobre o consumo que permita com que os municípios tenham uma tributação clara sobre o consumo, os municípios, junto com o Congresso Nacional, aprovaram uma legislação que tornava mais clara ainda a questão da tributação no consumo por meio da Lei Complementar 175 de 2020, e aí acabam estabelecendo as bases para um conselho gestor de obrigações acessórias, que está estabelecendo um layout para um sistema harmonizado nacional, que irá permitir qualquer contribuinte declarar suas atividades no plano nacional. Não há como se negar as vantagens da tecnologia nos dias de hoje, muito menos negar que o nosso sistema financeiro é um dos mais avançados do mundo em termos tecnológicos e de sua capacidade impressionante de informatização, controle e solidez das operações. É justamente uma confiança tremenda nessa capacidade do sistema financeiro nacional que os municípios vêm perante vossas excelências demonstrar que o Brasil está maduro para ter um sistema simplificado, harmonizado de tributação no consumo, tal como deseja o Congresso Nacional, por mais de uma vez, referendar de modo amplo e com a mais aguerrida discussão no Congresso Nacional sobre a constitucionalidade dessa proposição, a legalidade, a importância dela, em todas as comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, dentre outras, pelos diversos gabinetes e assessores jurídicos, e que confirmaram, na Lei
157 de 2016, mas também confirmaram novamente na Lei Complementar 175 de 2020 a estruturação de uma tributação efetiva no consumo no país. Declarar a inconstitucionalidade dessa tributação é justamente um grande retrocesso aos desejos do Congresso Nacional, dos 5.500 municípios desse país, das populações desse país, e um desencanto com a possibilidade da cooperação do Sistema Financeiro Nacional em realizar os grandes desígnios de levar o ISS para onde está o tomador de serviço, que é o grande beneficiário de serviços públicos municipais de saúde, educação e outros serviços que são de competência municipal. O Brasil enxerga esse momento como um dos momentos mais importantes. Durante o período de julgamento deste caso, mais de 2.000 municípios do país estarão reunidos debatendo exatamente essa questão. Como o Supremo Tribunal Federal, pelo conhecimento, pela sabedoria de seus ministros, irá confirmar esse grande desejo que é de garantir a eficácia, a efetividade e a concretização da Lei Complementar 175 e de todas as medidas que foram tomadas nesses anos para a harmonização de uma tributação sobre as obrigações acessórias de um conselho gestor que realizou dezenas e dezenas de reuniões, normatizou a questão, reuniu com os contribuintes e procedeu todos os esforços para garantir que o Brasil realmente leve a cabo os desígnios dos Constituintes de 1988, saia do caminho dos paraísos fiscais municipais e cumpra os desideratos que foram estabelecidos na Carta Magna de 1988. Dito isso, agradeço Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte, ministra Rosa Weber, ministros e ministras, muito obrigado.